Aí galera, boa noite. Vim aqui para passar esse videozinho para vocês, explicativo, bem rapidinho, para a gente poder falar um pouco sobre a questão do valor das mercadorias visuais na visão do Canevati, tá? Bom, a primeira coisa é justamente a questão do valor da mercadoria visual. Como que a gente vai falar do valor da mercadoria visual, né, e de que forma a gente pode pensar no valor dessa comunicação visual que se dá dentro desse processo de comunicação do produto, né, das mercadorias que vão sendo vendidas dentro desse processo. Segundo o Canevati, não seria suficiente mais pensar a partir da visão do Marx daquilo que ele chama de mais-valia. Mais-valia, na visão do Marx, é uma coisa que a gente pode traduzir por exploração de mão de obra. Mais-valia para o Marx seria mais ou menos isso que eu vou explicar para vocês. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, dentro de 8 horas por dia, 4 horas de trabalho seriam suficientes para pagar o seu próprio salário, né, sua força de trabalho, e as outras 4 horas, portanto, seria apenas lucro para o empregador. Na visão do Marx, isso seria o que ele chama de mais-valia, o que é a exploração da mão de obra. Né? Você trabalharia 4, já se pagaria com essas 4, as outras 4 seriam um lucro, né, para o seu empregador. E dentro dessa perspectiva, sempre uma perspectiva de dualismo, de superestrutura, infraestrutura, né, de modelos, né, quando trabalho concreto, trabalho abstrato, daquilo que o Marx chama, né, dentro dessa teoria que ele cria. Né. E, infelizmente, segundo o nosso amigo Canevati, isso não seria mais possível ou suficiente para explicar, né, depois do advento de tanta tecnologia, de tantas relações novas de trabalho, né, a questão de como valorar a mercadoria e de como esse processo de mais-valia se daria. Segundo o nosso amigo Canevati, se pudéssemos falar então em mais-valia, deveríamos estar falando de mais-valia cognitiva, ou seja, de um processo de mais-valia onde o ser humano, né, o trabalhador, ele teria sido explorado não mais só na sua força de trabalho produtiva ali, mas também no seu processo intelectual, na sua construção de conhecimento, né, no seu oferecimento à empresa desse processo. Dentro de uma trama muito grande, né, que envolve publicidade, marketing, né, envolve a teoria, né, que está por trás desse processo todo de consumo, de publicidade, de marketing. Né, e tudo isso, de uma certa forma, né, agregando valor, né, ao processo comunicativo e ainda mais tentando, dessa forma, explicar ao Canevati como que isso poderia trazer um processo de valor à mercadoria que está sendo, né, comercializada ali, o produto, a mercadoria. Imaginem vocês, né, dentro de uma empresa, né, todo esse trabalho acontecendo de publicidade, marketing, né, e como isso, segundo o Canevati, não é mais uma coisa separada, mas é uma coisa imanente, que já está tudo dentro do mesmo, né? Imanente é aquilo que está dentro, transcendente é aquilo que está fora, mas imanente é aquilo que está dentro. Então, como se tudo isso se comunicasse o tempo todo. Se vocês derem uma olhada comigo lá na página 19, né, no último parágrafo da página 19, ele está falando de uma tríade, de cultura, consumo e comunicação, da qual a mercadoria visual reassume e multiplica sentido e valor. Né? Então, está falando de cultura. Lembra do neologismo que eu falei para vocês, do local que ele usa, né? Que é levar em consideração o aspecto local, mas pensando numa mercadoria global, né? Levar em consideração o processo cultural de cada lugar, né? O consumo, que é aquilo que move tudo isso, né? E o processo comunicativo, que seria responsável para tornar esse consumo cada vez, né, mais presente. Imaginem vocês que o processo comunicativo deve ser de tal forma tão elaborado, né, que leva em consideração cada cultura e ao mesmo tempo pensando isso de modo global, né, e levando em consideração também as possibilidades de comunicação que são dadas a partir de toda essa gama de tecnologia, né, que temos hoje em dia. Né. A questão de tornar o produto algo vivo, a questão de tornar o produto um sujeito, não apenas um objeto, mas um sujeito, dotado de coisas que combinam com ele, dotado de uma biografia cultural, de uma história, né, dotado de particularidades, de peculiaridades, né, dotado de uma biologia. Então, de certa forma, tudo isso envolvido seria necessário para se pensar, então, dentro de um processo do valor da mercadoria. Não mais apenas olhando para a questão da mais-valia como exploração da força do trabalho, mas pensando também hoje nessa questão que multiplica-se e traz um monte de outras possibilidades de exploração também. Né? Não podemos
descartar a questão, né? Por exemplo, quando você está no teu trabalho e sai do teu trabalho e leva muita coisa para a tua casa, dentro do teu celular, dentro do teu laptop, dentro do teu tablet, e ali você tem que trabalhar e horas, e isso tudo envolve, né, uma série de questões que, segundo o Canevati, entram dentro dessa gama complexa para se pensar todo o valor da mercadoria. Espero que de alguma forma isso possa contribuir para vocês. Leiam o texto, lembre-se que vocês têm avaliação, né, na próxima semana, na sexta-feira. E vamos que vamos, galera. Abração a todos e a gente se vê. Falou!